19ª sessão ordinária de 3/11/2021. Invocando a proteção de Deus e verificando o quórum de instalação nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, declaro aberta a presente sessão. Atas. A ata da 18ª sessão de 2021 e a segunda da extraordinária foi disponibilizada no site da Câmara Municipal de Torrinha, conforme o parágrafo 2º do artigo 122 do Regimento Interno. As atas estão em discussão. Algum vereador contra? As atas foram aprovadas. Peço ao diretor Acácio que faça a leitura dos ofícios recebidos. Resposta da indicação número 107. Com nossos cordiais cumprimentos aos nobres camaristas, em especial aos vereadores autores da indicação, solicitando ações do Executivo, solicitando a abertura de acesso à rodovia SP-197 pela Avenida Dom Pedro I, devido ao fechamento da saída irregular da mesma junto ao trevo principal da cidade, informamos que tais medidas foram tomadas imediatamente após o fechamento, oportunidade em que tomamos a iniciativa de iniciar um amplo diálogo com a empresa Eixo, visando conhecer os detalhes do projeto da mesma no trecho frontal da rodovia com a nossa cidade, no sentido de saber entender os propósitos e o planejamento estrutural que contempla nosso município até o final das obras. Infelizmente, de início, as informações obtidas não foram boas, especialmente porque todas as soluções que pleiteamos não seriam executáveis de imediato. Assim, nos dirigimos ao DR e à Artesp, onde teremos reunião nos próximos dias para tais tratativas e encontrarmos soluções que possam ser implantadas imediatamente. Reconhecemos desde sempre os prejuízos que o fechamento do acesso trouxe aos empresários e pessoas residentes, especialmente no bairro residencial da Pedra. Além disso, traz preocupação o aumento de fluxo de veículos no já conturbado trevo do bairro Paulo Lupino, colocando em risco a segurança das pessoas que por ali transitam. Ademais, protestamos veementemente contra a conduta de fechamento de forma inesperada, sem nenhum aviso e, mais gravemente ainda, sem oferecer uma solução para o tráfego de veículos, ou seja, sem nenhum estudo de impacto no sistema viário local. Assim que marcada a reunião junto à Artesp, comunicaremos imediatamente aos nobres vereadores, como também aos empresários da região, muito afetados pelo fechamento do acesso. Renê José Blumer, prefeito. Ofício número 429 de 2021, referente resposta de requerimento de número 77. Com nossos cumprimentos, em resposta ao requerimento em epígrafe, segue documentações solicitadas. Vimos, através deste, encaminhar as informações prestadas pelo Departamento de Educação, conforme segue em anexo. Ressaltamos que estamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Renê José Blumer, prefeito. Ofício número 430, 2021, referente resposta de requerimento número 78. Com nossos cumprimentos, em resposta ao requerimento em epígrafe, segue documentação solicitada. Vimos, através deste, encaminhar as informações prestadas pelo departamento competente, conforme segue em anexo. Ressaltamos que estamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Renê José Blumer, prefeito. Projeto para deliberação. Peço à diretora da Casa que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei número 59 de 2021, que autoriza o serviço voluntário para a reforma e restauração da capela lateral do cemitério municipal e da outras providências. Projeto de lei do Executivo Municipal número 60 de 2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial e a suplementar dotação pelo excesso de arrecadação ao orçamento em vigência e da outras providências.
Projeto de lei do Executivo número 61 de 2021, que autoriza o chefe do Executivo a suplementar dotação pelo excesso de arrecadação ao orçamento em vigência e da outras providências. Acho que eles vão esperar, né? Projeto de lei do Executivo número 62 de 2021, que autoriza o chefe do Executivo a abertura de um crédito especial adicional por excesso de arrecadação ao orçamento em vigência e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que incluísse esses três projetos, 60, 61 e 62, na ordem do dia, como é de costume dessa casa aqui, e em adiantar o processo aí dos convênios. Algum vereador é contra o pedido do nobre vereador? Então, os projetos 60, 61 e 62 estão incluídos na ordem do dia. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei do Legislativo número 6 de 2021, que institui o Dia Municipal em homenagem e gratidão aos profissionais da saúde que atuaram na linha de frente contra a Covid-19. Projeto de lei substitutivo número 3 de 2021 ao projeto de lei do Legislativo número 5 de 2021, que dispõe sobre a alimentação específica para os alunos da rede pública municipal e estadual, o direito a um cardápio de merenda escolar adaptado às respectivas condições de saúde e da outras providências. Projeto de resolução número 4 de 2021, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Torrinha. Os projetos lidos em sessão estão à disposição das comissões para análise e parecer. Peço ao diretor da casa que faça a leitura das moções e requerimentos. Moção de louvor e congratulação. Vereador Marcos Danilo Selim, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõe ao plenário moção de louvor e congratulação aos senhores Antônio dos Santos e Antônio Rubens Javaroni pelos serviços prestados junto à Prefeitura Municipal de Torrinha. O senhor Antônio dos Santos exerceu a função de auxiliar rural na Escola Agropecuária de Ensino Fundamental Professor Ismael Morato de Almeida Lara, nos anos de 1996 a 2021, somando 25 anos de exercício público. O senhor Antônio Rubens Javaroni ocupou o cargo de operador de máquinas de 1968 a 2021, com um total de 53 anos como servidor da garagem municipal. Desta forma, a presente homenagem se faz justa e necessária, de modo a demonstrar toda a admiração da população torriense e desta Casa de Leis. A moção está em discussão. Algum vereador contra? A moção foi aprovada e será encaminhada aos homenageados. Os vereadores, ao final assinado, requerem, depois de obedecidas as formalidades regimentais, que seja oficiada a CPFL, com sede em Campinas, seja encaminhada a moção de repúdio à CPFL pelo descaso com a população torriense, principalmente pela falta de manutenção e investimentos e pelos péssimos serviços que vem prestando ao nosso município. Há muitas oscilações na energia elétrica, falta de energia por diversas vezes e demora excessiva no restabelecimento da força. Há bairros que ficaram por mais de 24 horas sem energia elétrica, gerando prejuízo na cidade e zona rural constantemente. Esta Casa de Leis tem sido a voz do povo quando se trata dos reiterados problemas causados pela falta de energia, seja ela na cidade ou no campo, em relação aos constantemente queda de energia, e em algumas situações ocorrem várias vezes ao dia. Entre as queixas mais frequentes estão a falta de investimentos e uma prestação de serviço de qualidade. Energia Paulista a uma das mais caras do país. Há que ressaltar que a queda de energia traz prejuízos a todos os segmentos da sociedade, queimando eletrodomésticos, prejuízo em virtude de máquinas paradas,
comércio fechado, entre outras tantas. Em Torrinha, o atendimento presencial praticamente inexistente e a citada companhia sequer atende às solicitações, seja por esta casa ou pelos usuários. Silvia Andréia Manzato, José Soares, Marco Antônio Della Coleta e Marcos Danilo Selim. A moção está em discussão. Algum vereador é contra ou a favor? A moção foi aprovada e será encaminhada à entidade. Moção de repúdio contra discurso de ódio do deputado estadual Frederico Dávila, PSL. O signatário do presente documento, com assento nesta Casa de Leis, no uso das atribuições conferidas pelo regime interno e demais legislações vigentes aplicáveis, vem muito respeitosamente propor a presente moção de repúdio, considerando que o deputado estadual Frederico Dávila, PSL, ao criticar um pronunciamento feito pelo arcebispo de Aparecida do Norte, Dom Orlando Brandes, no dia 12 de outubro de 2021, onde defendeu um Brasil sem ódio e sem armas, usando a frase: "A pátria amada não pode ser armada". Considerando que, durante sessão na quinta-feira, 14 de outubro, na Alesp, o parlamentar chamou o arcebispo Dom Orlando Brandes, a CNBB e o Papa Francisco de vagabundos, safados, canalhas e pedófilos. O ato representado pelo mencionado parlamentar constitui não só uma ofensa às nominadas vítimas, como também, por extensão, a toda a Igreja Católica do povo de Deus, fiéis de todo o mundo, sobretudo a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nutram o devido respeito à pessoa do Santo Padre. Considerando que atitudes como essas trazem transtornos institucionais, afetivos e espirituais gigantes e contribuem para a onda de violência e ódio que assola a nossa sociedade, especialmente no meio virtual. Ainda é esse tipo de ato público que financia a intolerância religiosa nos tempos de hoje. Considerando que é notória, portanto, a necessária responsabilização desse deputado estadual, uma vez que ocorreu uma explícita agressão, gerando assim o dever de reparação com sua conduta intolerante e injuriosa. Violou diretamente pessoas e indiretamente o direito sagrado a todos os católicos, bem como quebra de decoro parlamentar, rebaixando o mandato parlamentar à insignificância. A presente propositura se faz necessária justamente para demonstrar a todos que a edilidade torrinhense não pactua com condutas lamentáveis como essas elencadas pelo parlamentar, considerando o discurso desprezível e sem respeito por parte do deputado Dávila, requeiro deste presidente da Casa Legislativa Paulista, responsável por zelar pela observância dos preceitos do regimento interno da Casa, a justa e emergente punição do referido deputado com pedido de retratação e reparação pelas ofensas e danos causados. Ressalta-se, inclusive, que não é a primeira vez que essa Casa acolhe denúncia contra o deputado do PSL. Registramos na oportunidade, portanto, meu repúdio às falas do deputado Frederico Dávila, bem como nosso apoio e solidariedade ao Santo Padre, Papa Francisco, ao Dom Orlando Brandes e à CNBB. Continuaremos atentos à defesa do Estado Democrático de Direito, salvaguardando os direitos humanos e fundamentais a todas e todos. Requeiro à mesa, nas formalidades regimentais, após ouvido o plenário, seja oficiado o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cópia para o Ministério Público do Estado de São Paulo, STJ, Superior Tribunal de Justiça, OAB Nacional, CNBB, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. René José Blumer. José Soares. A moção está em discussão. Algum vereador é contra? A moção foi aprovada e será encaminhada aos órgãos que o vereador requereu. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Está desligado. Essa moção, na verdade, eu assinei sozinho, mas eu estendo aos pares. Eu não sei se vocês acompanharam
a infelicidade desse deputado estadual quanto ao pronunciamento na tribuna na Assembleia Legislativa, o discurso de ódio que ele pronunciou lá contra o padre, Papa e o bispo de Aparecida do Norte, usando termos pejorativos contra a Igreja Católica naquele momento. E como nós sabemos e praticamos o Estado laico, todos aqui, eu acredito, então é inaceitável a postura desse deputado. Não tem partido, mas essa postura desse deputado, ela tem que ser repudiada por todas as câmaras de vereadores do Estado de São Paulo. No mínimo, você tem que respeitar as diferenças, as opiniões. Não foi o que esse deputado fez. Então, eu estendo aos demais pares a assinatura dessa moção de repúdio. Ok, alguém mais? Só a moção foi aprovada e será encaminhada aí aos órgãos pedido pelo nobre vereador. Requerimento número 80 de 2021 do vereador Evaldo Spigolão, do Edson Marcelo Cassola, Ari Rodolfo Busato, Sami Rogério Lisiero e Fabiano Redondo Costa, quanto à cópia integral dos processos 1579, 1120, 1678 e 1629 de 2021. O requerimento está em discussão. O vereador contra o requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 80 de 2021 do vereador Evaldo Spigolão, Edson Marcelo Cassola, Ari Rodolfo Busato, Sami Rogério Lisiero e Fabiano Redondo Costa, quanto à cópia dos distratos contratuais realizados pela administração referente às obras em andamento no município. O requerimento está em discussão. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 82 de 2021 dos vereadores Evaldo Spigolão, Edson Marcelo Cassola, Ari Rodolfo Busato, Sami Rogério Lisiero e Fabiano Redondo Costa, quanto a informações com relação ao veículo Saveiro, placa FDA 7942, no dia 2 de junho de 2021. O requerimento está em discussão. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 83 de 2021 da vereadora Silva Andréa Manzato, do vereador José Soares, Marcos Danilo Cilim e Marcos Antônio Della Coleta, quanto à cópia e informações do empenho 1427, 1538, 2003, 2004, 2005, 2745, 3352, 177, 1081, 3647 e 3748. O requerimento está em discussão. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Senhor presidente. Pois não. Pela ordem. Vossa Excelência, parabéns pela leitura inicialmente. Eu só tenho uma dúvida aqui, tanto quanto o requerimento número 83 e o requerimento número 84. Eu conversei aqui com a vereadora Silvia, só para a população entender, eles estão pedindo informações referentes ao ano de 2017 a 2020 de uma determinada empresa que a gente não sabe qual é essa empresa. E o requerimento também não informa. Em seguida, eles pedem cópia dos empenhos. Só que não menciona de qual ano que é o empenho. Então não dá para puxar no site do Portal de Transparência de que situação eles estão falando. Porque cada ano zero os empenhos, começa um empenho novo. Entendeu? Então aqui vocês esqueceram de detalhar assim, ó, quero cópia dos empenhos. Por exemplo, 1016/2020 ou 1016/2019 e por assim adiante. Então, uma sugestão que eu dou para eles, ou colocam o nome das empresas, ou refaçam o requerimento constando aqui qual o ano do empenho, para o executivo poder responder, a não ser que ele já saiba a resposta, né? Já tá certo, filho. Então fica aí a sugestão aos pares, com todo respeito, senhor presidente. Não, tudo certo. Senão não dá para Requerimento votar. número 84. Oi? Senão não tem como votar, não vai ter Entendi. resposta, entendeu? Então você quer rever o voto? Não, é só para ele citar o nome da empresa ou eles se comprometerem a corrigir isso aqui, senhor Corrigir presidente. para estar na data. Senão, a não ser que o prefeito já tenha a resposta. Eu? O prefeito. Não, o prefeito tem, eu não, porque vai vir bonitinho.
Quem falou para você que apaga do sistema os requerimentos? Não falei que apaga, O vereador. empenho. Cada ano inicia um novo número de empenho. Eu tenho Então empenho tem que saber qual é o 2018, ano. Isso, Tem vereador. empenho 2019, Só que muda os números. Esse Entendeu? ano são Eu outros. tô pedindo aqui, tá na minha mão aqui, ó. Então tá bom, vereador. Pede, continua assim. Eu já expliquei. 2021, primeiro empenho de 2021, tem um número. Número 1/2021. Ah, você quer que detalhe ano por ano. Senão não tem como ele responder vocês. Com todo respeito, o nome. Ele sabe qual é. Não sabe qual ano que está se referindo ao empenho. Entendi. Que nem, por exemplo, eu pesquisei um aqui, deu INSS. Vereador, você tem dúvida que o prefeito não vai saber responder? Não. Não? Não, tá só uma... Isso. Entendeu? Ou cita o nome da empresa, para ficar mais fácil. Dá mais transparência também, até para a população que está nos acompanhando. Então eu entendi. caso. Então o vereador pede que só apenas coloca as datas o ano na frente do número do empenho. Senão tem Ou como atrás. responder. Senão ele vai mandar um empenho aqui, por exemplo, de pagamento de folha pessoal, ou de INSS, ou FGTS, e não vai atender o objetivo seus, eu acho, de saber o nome da empresa, enfim, as coisas que foi feito. Eu não posso falar, filho. Porque Senhor presidente, pela ordem. pois não. Como coautor do requerimento, falando com o Marcos Della Coleta aqui, nós vamos refazer o requerimento nas formas solicitadas pelo vereador Dr. Fabiano e fazemos um novo protocolo. Dos dois? Que os dois Pode tá na seguir o mesma- mesmo protocolo, desde que troque. Ó. Tudo bem, então. Melhor ainda. Porque nós sabemos que vai ser bem respondido, a gente já sabe. Pode ficar tranquilo. E só uma dúvida agora que surgiu, eu queria saber o nome da empresa que estão questionando aqui, para eu já pesquisar no portal de transparência, se for possível, para me adentrar ao assunto também. Não tem nada demais, né? Ó, deixa eu ler o 84 então. Não, senhor presidente, estão discutindo 83, senhor presidente. Eu quero saber se eles podem me falar o nome da empresa para eu pesquisar no portal de transparência. Senão eu sou contra o requerimento. Qual que é o nome da empresa que estão pedindo aqui? Eu só quero saber isso. Eu não posso falar? Só porque eles vão fazer por número. Eu quero saber o nome da empresa, senhor presidente. Tá bom. Amanhã, eu quero hoje. Eu quero hoje o nome da empresa. Só isso. Custa falar o nome da empresa? A empresa é X. Empresa Y. Tem da empresa do Carlos Gasparoto, vai ter dele, do próximo dele, Tá. vai ter É só falar os nomes, acabou o problema. da empresa Roberto Dias Bertin Gasparoto. Qual? Silvio, vai falar. Pode falar, por favor, gente. Na verdade, senhor presidente, vamos simplificar a coisa. Vamos acrescentar os anos, como o doutor Fabiano, o vereador, está pedindo, e a resposta das empresas, quais são, e essas respostas todas, deixa vir da prefeitura. Ok, o pedido do novo vereador está aceito porque nós também fizemos dessa forma. Então, que no requerimento número 80 nós fizemos dessa forma, só que nós pedimos integrar o processo 1579/2021. É dessa forma que a gente gostaria que fosse feito. Pois não. Requerimento número 84, 2000... Perdão, o requerimento então 83, acabada a discussão, votação. Eu sou contra porque não me falaram o que eu quero saber, senhor presidente. Então, mas qual a correção que foi prometida fazer? Amanhã eu voto favorável, então, senhor presidente. Não, fica difícil, né, Fabiano? Fica, estou pedindo os nomes, senhor Então, presidente. você conta. Ok, entendi. Mesmo assim, o requerimento foi aprovado e sendo encaminhado ao Executivo. Requerimento 84, 2021, da vereadora Silva Andréa Manzato, José Soares, Marco Danilo Selim, Marco Antônio Della Coleta, quanto à cópia de informações do empenho 1016, 1527, 2086 e 3044. Requerimento está em discussão. Caiu no mesmo erro do outro. Ok, mas vai ser corrigido. Da mesma forma, a gente já sabe que é coisa mandada, mas vamos em frente. Algum vereador contra? Eu já falei, senhor presidente. Não Você é contra, vereador? Então, mesmo assim, o requerimento foi aprovado. E será encaminhado ao Executivo. Indicação. Peço à diretora da Casa que faça a leitura das indicações.
Indicação número 108, 2021, do vereador Marco Antônio Della Coleta, quanto à possibilidade de estudos para a instituição de um programa de distribuição gratuita de absorventes higiênicos às mulheres em situação de vulnerabilidade social extrema de nosso município. Indicação número 109, dos vereadores Marco Antônio Della Coleta, José Soares Marcos, Danilo Selim, Silvia Andréia Manzato, quanto à necessidade de instalação de pontos de iluminação pública no prolongamento da Avenida Albino Candiotti, mais especificamente nas proximidades da interseção com a Rua 7 de Abril. Indicação número 110, de 2021, dos vereadores Marco Antônio Della Coleta, José Soares, Marcos Danilo Selim e Silvia Andréia Manzato, quanto à necessidade da realização com extrema urgência da limpeza dos bueiros do bairro Mundo Novo. Indicação número 111, de 2021, do vereador Ari Rodolfo Busato, para que se providencie a instalação de um redutor de velocidade na rua Odila Calife Della Coleta, à altura do número 196, no bairro Estância Climática Della Coleta. Indicação número 113, de 2021, dos vereadores Silvia Andréia Manzato, José Soares, Marcos Danilo Selim e Marco Antônio Della Coleta, para que sejam tomadas medidas administrativas junto à empresa Eixo e Artesp, no sentido de viabilizar uma nova saída e entrada de veículos na Avenida Dom Pedro I, marginal à SP 197. Indicação número 114, de 2021, dos vereadores Silvia Andréia Manzato, José Soares, Marcos Danilo Selim e Marco Antônio Della Coleta, quanto a uma rápida reforma no prédio da Unidade Básica de Saúde, visando sanar problemas de infiltração e trincas nas paredes. Indicação de número 115, dos vereadores Silvia Andréia Manzato, José Soares, Marcos Danilo Selim e Marco Antônio Della Coleta, para que seja providenciado um projeto de implantação de enfeites de Natal na Praça Bento Lacerda, no centro da cidade, e também nas praças do Centro Comunitário e da Vila Santa Elisa. Indicação número 116, dos vereadores Silvia Andréia Manzato, José Soares, Marcos Danilo Selim e Marco Antônio Della Coleta, quanto à inserção de uma obra de canalização e escoamento das águas pluviais no prolongamento da Rua Ângelo Bortolai, nos bairros São José e Palmeiras. Senhores vereadores, é que eu tinha que ler aqui uma moção que veio da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, no final das leituras de moção, mas houve uma discussão aí. E eu vou passar para os vereadores tomarem ciência se a gente fará ou não pela nossa Câmara, ok? Para não ter aqui a disposição de ler e de repente a gente não fizer, entendeu? Então vai passar aí para vocês ter ciência disso. Algumas que a gente vê que é relevante eu já faço imediatamente, como foi da questão dos professores quanto o Dori, etc. Então, mas algumas a gente tem que ter algum critério de ouvir o plenário, ok? Então vai passar aí para vocês darem uma lida e depois puderem dar um parecer aí de sim ou não. Tema livre. Hoje sou o primeiro, Evaldo Spigolon. Senhor presidente, senhores vereadores, aos internautas que estão nos assistindo na tarde de hoje, boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Como todas as vezes que eu abro uma sessão, eu sempre costumo dizer que é sempre um orgulho pessoal de abrir uma sessão de Câmara, porque não é fácil estar aqui eleito pelo povo e representá-lo. Então, todas as vezes que abro e dou início a uma sessão nessa tribuna,
eu posso dizer que é uma satisfação e uma honra muito forte, que parece que dá uma emoção diferente de estar aqui. Então, muito feliz nessa tarde de poder estar abrindo a presente sessão desse ano. Eu queria que tenha poucos temas hoje, devido às correrias do dia. Houve um boato na cidade, uma questão de feiras. Eu quero só dizer à população de Torrinha que em julho de 2017, através de um trabalho meu nesta casa, foi aprovada a Lei Municipal 1700, que dispõe sobre as feiras itinerantes intermunicipais, estabelece normas para obtenção do alvará de licença de localização e funcionamento e dá outras providências. Essa lei aqui. Então, eu acredito que nós não podemos acreditar em boatos, né? Nós temos que acreditar em coisas sérias, sólidas. Mas em Torrinha existe uma lei que penaliza o que ocorreu no município em tempos passados, certo? E principalmente no seu artigo 6º, onde ele fala da solicitação do alvará para a localização de funcionamento dessas feiras. Tenho certeza que, pelo discurso que fez durante 4 anos nesta casa, o atual prefeito não seria favorável a isso. Até porque existe uma lei muito forte, porque essa lei aqui, ela veio para coibir fatos que havia na cidade. Isso não vai ocorrer mais, pode ter certeza disso. E se vier algum pilantra aqui na nossa cidade, com certeza a sociedade de bem, a lei, fará com que ele vá para outro lugar. Só isso que eu tinha a dizer, e dizer que a lei é minha, porque quando cita a lei em alguns lugares, é bom que cita de quem é o autor. Como foi citado na CIAT, como foi citado em reuniões durante essa semana, em vários lugares aí que eu fiquei sabendo e chegou ao meu conhecimento. Questão aqui de uma indicação da UBS. Eu recebi também algumas fotos, alguns vídeos do dia da chuva, estive lá presente. Sei que não é problema de agora, já vem se estendendo, porque muitas vezes é fácil pintar a fachada e largar o problema para dentro, como foi feito ali. Então, gente, só que, como a gente sempre diz, as obras é do momento, né? A obra, o município é uma obra de todo dia. E essa obra tem que ser feita agora. A título de que não caia alguma coisa em cima de funcionário, que não caia em cima de até mesmo de uma pessoa que esteja lá para ser atendido nessa UBS. Acredito sim na prioridade. Isso sim é uma prioridade, vereador. Uma prioridade que tem que ser ir lá fechar e fazer o que tem que fazer. Eu não vou citar o que talvez não seria prioridade e já foi feito. Mas, com certeza, uma hora mais para frente eu vou dizer. Então, eu acho que a providência tem que ser tomada com relação ao UBS da Vila Balbina, sim. Vou comentar aqui brevemente a moção do vereador José Soares com relação ao repúdio ao deputado. Perfeito. Da mesma forma que é perfeito, hoje entra nessa casa e está sendo lida uma comissão de ética e decoro parlamentar municipal, que não é feito para mim, ou de mim para vocês, ou da mesa para... É feita para mim também. Porque nós temos que ter a lei. Eu fui numa sessão, quando estava na outra presidência, eu fui, entre aspas, humilhado aqui dentro, por um vereador, uma vereadora. Deu-se um problema naquele dia porque o plenário estava cheio. Devido a um problema na escola agrícola, o plenário estava cheio. No outro dia, eu recebi vários comentários. O que é isso, vereador? Você tem que passar por isso e tal. Mas não tinha dentro desta casa
uma forma de puni-lo. Não tinha. Fui orientado até mesmo por advogados da cidade que ouviram aquele dia, dizendo, mesmo não tendo vereador na casa, mas existem leis superiores. Mas eu sempre quis que tivesse aqui dentro, para coibir. Se amanhã eu vir aqui nessa tribuna e de repente cometer um ato falho a um outro companheiro, eu também quero ser punido por essa lei. Porque é inadmissível que nós estamos em 2021, ainda nós temos ofensas pessoais. Como houve aqui essa palavra de extrapolagem do deputado com relação ao clero, com relação à igreja. Está errado. Com certeza, lá vai ter também, como houve para o Fernando Cury, foi punido por tal fato, cumpriu a punição, como acredito que vai ter para esse deputado também. E como nós também temos que estabelecer dentro da nossa casa. Porque nós não podemos ser mau exemplos a outras cidades. Nós temos que ser exemplos, como nós sempre fomos exemplos de trabalho. Nós vemos de 4 anos exemplo na região de trabalho, de projetos, de avanços, tirando voto secreto, tirando recesso. Então, esse é o exemplo que esta casa tem que dar para a posteridade, para que outros vereadores lá na frente vejam o trabalho que foi feito por nós aqui nesta casa. Eu quero fazer um pequeno comentário também aqui com relação à obra da Câmara. A obra da Câmara está em andamento, nós estamos fazendo toda a parte, como que se diz, de licitação. Foi feita a licitação do engenheiro, o engenheiro foi contratado, o projeto está pronto e está aprovado pela Prefeitura Municipal. Era para nós termos uma reunião hoje, mas como teve problema com o carro do engenheiro, nós estamos marcando para amanhã. Assim que nós estivermos encaminhando para a licitação, será feita uma reunião aqui com todos os vereadores, onde será passado o projeto, da forma que vai ser, e se os outros 5 fora da comissão querem participar de uma comissão para acompanhar a obra. Eu sempre disse, todos estarão convidados a participar. Aquele que não se quiser, não tem problema. Então, possivelmente, talvez até sexta-feira, nós temos chegado à questão da licitação em si. Agora vão esquecer o padre e vão vir no presidente da Câmara. Não tem problema. Mas os problemas que a Câmara vem enfrentando perante ao tribunal, e eu esqueci, vereador, de ter levantado hoje, porque o vereador Rodolfo exaltou a sua aprovação de conta aqui de 2019, sim, mas veio de novo os apontamentos da reforma. Então, é o primeiro que levantar a bandeira lá fora, a gente vai chamar aqui dentro, para ver o que está acontecendo dentro desta casa. E faremos uma Câmara digna de Torrinha, digna da história de todos vocês que estão aqui dentro. É isso que eu quero para a prosperidade. Uma Câmara digna do nosso município. É isso que a gente vai tentar fazer. Eu estive vamos dizer assim, num evento particular, vamos dizer assim, na última sexta-feira, onde eu fui ouvir umas palavras sobre os problemas que eu tenho, que é ansiedade, nervosismo, etc., do pastor Carlos. Eu, por ser ansioso, por querer as coisas talvez certas, querer me cobrar demais, então eu tenho essa minha ansiedade, que é difícil a arritmia o dia que vem.
Eu não desejo para ninguém, mas não é fácil. Agora, último 20 dias atrás, mais ou menos, deu de novo. É complicado. Então eu estive lá procurando ouvir o Carlos falar uma frase, mas eu fui me surpreendido. E eu vou ler o que a pessoa disse a mim após. Talvez eu não vou passar tudo que foi passado a mim numa maneira rápida, mas a pessoa direcionou a mim e disse: peço desculpa porque eu já te ofendi. Sou humilde para isso. Sei que você é homem e te respeito como homem e te admiro. Mas sou humilde suficientemente para te pedir desculpa, porque sei que te ofendi. A esse munícipe eu queria dizer parabéns pela atitude. Atitude de pessoa de caráter. Atitude nobre. Porque muitas das vezes que nós passamos pela política, que sempre temos opiniões e damos opiniões, às vezes acontece que somos maltratados, vamos dizer assim. E muitas das vezes a pessoa não volta. Mesmo sendo ofendido, como essa mesma pessoa disse a mim, eu continuei o meu trabalho aqui, dentro desta casa. O meu trabalho de correr atrás de emendas, o meu trabalho de tentar levar esta Câmara, de mudar, como nós estamos fazendo, com a lei orgânica, com o regimento, com o projeto de parlamentar aqui de ética e opa, fugiu. Enfim, de código de ética e decoro. Eu continuei o meu trabalho. E por isso essa pessoa viu que de repente não é o que ela estava falando sobre a minha pessoa. Então, atitudes como essa, de torriense como esse, que vem até, a sua palavra que veio até a mim, procurou, parabéns. E o meu muito obrigado, desculpa, foi na hora. Falei, não, fica tranquilo, a vida que segue. Porque são posturas dessa que nós vivemos. São posturas de caráter de pessoas que de repente cometeu um ato falho. Teve um que foi no dia da posse, lá mandei, parou na rua. Então essa é a segunda. Essa é a segunda. Mas essa foi muito mais forte. Porque bateu nas costas e me falou diretamente. Por mim está perdoado. Marquei uma reunião para vir aqui na Câmara para a gente conversar sobre os projetos daqui da casa. Porque talvez não tenha chegado da forma que chega a ele. Então, meu muito obrigado a essa pessoa que me dirigiu essas palavras, por essa atitude. Parabéns pela atitude que eu repito, de pessoas firmes de caráter. Muito obrigado e boa noite. Próximo orador aí, Rodolfo Busato. Toma dano, rapaz. Nossa, como é dor para mim. Você lembra de alguma tenda lá do dia, lá? Da corrida? Eu não vou mais, né? Tem essa daqui só, né? Aí só, mas no percurso tinha 3 tendas. Percurso do lado. Eu não vou, tô ruim. Senhor presidente, nobres colegas, servidores aqui da nossa Câmara Municipal,
internautas que nos acompanham em casa, através do Facebook e outras mídias. Meu cordial boa tarde. E aos ouvintes da Torrinha FM, o nosso bom dia. Até vamos esclarecer ao povo que foi pago aí 2 meses aí pela administração, conforme foi falado na última sessão, a Torrinha FM. Então esperamos aí que continue nessa sequência aí de pagamentos aí para que a Torrinha FM consiga ir saldando suas contas correntes, tá ok? Muito obrigado, senhor prefeito. Oi? Também Santa Casa e Amaral, Carvalho, também foi efetuados os pagamentos, conforme convênio firmado e compromisso firmado aqui na casa. Senhor presidente, eu gostaria também de deixar aqui os parabéns aí, teve um evento, um encontro ciclismo aí, na manhã de ontem, e teve missa de finados, onde eu participei. Depois eu tive um compromisso particular inadiável, mas eu fiquei sabendo do sucesso do evento. Parabéns ao diretor de esporte e toda a sua equipe. Parabéns executivo aí pela execução e que venham mais. Gostaria também de deixar aqui até os nobres vereadores aqui, o Marco Selim, o Marco Zero, se me permite, todo mundo conhece você como Marco Antônio Della Coleta, mas Marco Zero. O Marco Zero, a Silvia, o José Soares e o Marquinhos Selim fizeram um pedido aí a respeito da desobstrução o mais rápido possível lá no final da Dom Pedro aí pela Eixo, né? Que a prefeitura, o executivo interceda. Como eu falei para o empresário lá, o executivo tem muito mais força do que o legislativo. E nós fizemos o nosso trabalho, intercedemos junto ao institucional lá da Eixo e procuramos todas as vias, fizemos um requerimento, até fizemos um pedido para que tenha a devida atenção pelo risco que vai ocorrer no trevo da Paulo Lupino, aí com o aumento do fluxo, já ele é o bastante ali pro setor, né? E agora aumenta ainda mais devido ao tráfego intenso aí, ao tráfego intenso de carros aí do Residencial da Pedra e também dos comércios ali existentes. Então, esperamos urgência aí do executivo que interceda o mais rápido possível para que sejam tomadas as devidas providências. Também gostaria de fazer um pedido. Nós, em junho, se não me falha a memória, nós fizemos uma indicação para reforma, para adequação ali da rua do Pontilhão, dos paralelepípedos ali. Gente, eu passo ali às vezes e tá complicadíssimo. Quem passa ali sabe do que eu estou falando. E ainda para ajudar aqui na nossa caminho principal aqui, quem vai no bairro Coleta, quem vai aqui na Vila Fiorini, bem onde tem uma lombada aqui na frente, para cima da nossa PN, da nossa passagem de nível aqui da FEB. A chuva, há um tempo atrás, levou um pedaço da lombada. E no asfalto surgiram 2 buracos, e olha, não é essa semana não, hein? Faz um bom tempo, tem 2 buracos grandes ali. Eu acho que a gente não tem que vir aqui fazer indicação para tampar buraco. Eu acho que a administração, os próprios responsáveis pelo cargo, eu acho que deve estar andando
ou não sei se deve estar faltando massa asfáltica para tampar 2 buracos que estão enormes ali. Eu até tenho foto no celular, se alguém quiser ver. Ou se alguém passar ali vai saber do que eu estou falando. Então do lado de cá temos buraco e para lá a situação está meio complicada aí. E foi feito um requerimento, um pedido, uma indicação nossa aqui, para que seja feita a recuperação lá do pontilhão, que não é de hoje, hein? Lá dos paralelepípedos lá. Está bem feio, esperamos aí a ação do executivo para que resolva isso aí. Também, eu vou buscar um gancho aqui na palavra do presidente, que ocupou a tribuna antes aqui, a respeito das prioridades. Eu tive uma pequena discussão com 2 munícipes dentro do meu estabelecimento, onde eu disse o seguinte: qualquer prefeito que passar dentro de um cargo maior da cidade, qualquer pessoa que passar lá, ele vai ter que ter prioridades. E as prioridades do prefeito não são as prioridades que eu vejo, que você vai ver, que o munícipe vai ver. Todos os prefeitos que passarem, seja o que passaram, o que vão passar, o que está o René, ele vai ter algumas prioridades. E ele vai ter que destinar, porque os recursos que nós temos no município, ele não consegue fazer tudo que todo munícipe acha. O que todos os vereadores aqui acham, porque a gente acha que é fácil, né? Assim como ele achava que era fácil aqui nos 4 anos que passou. E agora a gente está vendo algumas prioridades sendo esquecidas. Por exemplo, o telhado da creche, que choveu muito lá dentro. Tivemos também um problema no postinho da UBS. Choveu muito lá dentro, eu tenho vídeo. E choveu e não foi pouco, gente. E precisa de manutenção. A não ser que tem que torcer para não chover, né? Quando não chove, aí o atendimento é normal, gente. Pode ter certeza que o atendimento é normal. Mas se chover, vai colocar em risco pacientes e os funcionários que ali desempenham um papel maravilhoso, que enfrentaram pandemia, enfrentam doenças, enfrentam muitas coisas ruins, e ainda agora, quando chove, a chuva não é pouca, gente. É grande, até motivo de indicação suas. A gente não fez a indicação, mas a gente está cobrando com veemência aí, e eu tenho certeza que o executivo sabe. Então, eu só espero que as prioridades sejam as de grande valia para o nosso município. Sejam saúde, não algumas coisas aí que a gente está vendo, algumas coisas que foram feitas, que acho que poderiam ter esperado aí, ter destinado recurso para as coisas maiores. Falando em recurso, senhor presidente, falando em recurso, eu gostaria de deixar aqui na tribuna o relato de que foi pago os 100 mil ao custeio na saúde aí pelo deputado Jorge Caruso, eu, em nome de toda a bancada do MDB, em todos os integrantes do MDB, em nome do nosso município, o deputado Jorge Caruso, foi pago no dia 22, não está ainda no tal projeto, é de 100 mil reais de custeio, foi pago no dia 22, é o 60, 61 e 62, né? E aí, eu gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento ao deputado, ele que é um admirador dos refrigerantes Guarani aqui do Sbeggen, ele que pega o assessor aqui, o Giroto, passa com frequência e leva aqui as Guaranás, as Etubaínas para o Jorge Caruso, e ele destinou aí esses 100 mil reais para custeio na saúde. Então a gente só tem a agradecer mais uma vez o deputado, tá certo?
em nome da nós aqui do Legislativo e dos nossos munícipes, agradecemos o deputado. O demais é só. Uma boa tarde e um bom dia a todos. Próximo orador, Fabiano Redondo Costa. Senhor presidente, hoje eu não farei uso da palavra. Eu tomei a segunda dose da vacina. Já está dando uns calafrios aqui, uma dor de cabeça. Então, peço desculpa à população. E na próxima a gente volta aí com muita força e muita garra. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Próximo orador, José Soares. Próximo orador, Marcos Della Coleta. Próximo orador, Marcos Daniclin. Qual é o jogo do projeto? Emenda parlamentar. Estação excepcional. Aqui, ó, Jorge Cusquei e Jorge País. Então, aqui, ó. Só que deveria vir o nome do vereador de quem trabalhou. Veio escrito a caneta, quer dizer que colocou depois. Boa noite a todos presentes. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Começo parabenizando a equipe de esporte pelo evento realizado de corrida e bike. Um evento que, após muito tempo de pandemia, veio a beneficiar a saúde e também a todos que estavam sem realizar a prática esportiva. Também venho convidar a todos que amanhã será realizado no Mosteiro do Paraíso um plano de restauração da bacia do Rio Pinheirinho. Será às 19 horas e o convite está aberto a todos. Digo também, ontem vários munícipes procurou referente à coleta do lixo, até tive o retorno do vereador Sami, referente à coleta reciclável, retornou toda quarta-feira, então de quarta-feira terá a coleta normal e a coleta de lixo reciclável. Parabenizar o Outubro Rosa realizado pela Prefeitura, em conjunto com a empresa Citróleo, e também o programa Torrinha Sorridente, que, em conversa com a diretora de saúde, me passou que já estão em fase final 20 próteses que logo serão entregues. Peço à Prefeitura que nos finais de semana, feriados, em especial finados e alguns mais feriados religiosos, uma atenção no cemitério devido a algumas reclamações de obras realizadas lá e os aparelhos, os instrumentos, os materiais espalhados. Peço para que dê um planejamento para que seja armazenado de forma adequada nas sextas-feiras, nos finais do expediente, para que não esteja ocorrendo novamente. Para finalizar, vou destacar, para justificar posterior voto, sobre os apontamentos do Tribunal de Contas, sobre alguns apontamentos do Tribunal de Contas referentes ao exercício de 2019. As receitas realizadas eram de 9.854.000, aproximadamente. As liquidadas, 10.086.000, aproximadamente. Um resultado
de execução orçamentária de um déficit de 2,35%. Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e liquidadas, observamos uma situação desfavorável em virtude da ocorrência de déficit, uma vez que ficou aquém da meta da arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao desequilíbrio financeiro. Quanto à análise do resultado primário da LOA sobre a meta da LDO, teve previsto menos 1.809.000 e o resultado foi de R$ 2,00. Diferença de menos 1.809.057 aproximadamente. Diante das alterações orçamentárias, verifique-se que o resultado primário da LOA atualizada é inferior ao consignado anexo das metas da LDO, demonstrando, portanto, uma incompatibilidade com a meta estabelecida. Aqui apresento algumas frases no período do tempo presente, devido a ser apontamentos que eu tirei do Tribunal de Contas e passei aqui no relatório para justificar o meu voto posterior. Referente ao planejamento atualizado de aplicação e ensino, a receita era de 21 milhões aproximadamente e a fixada atualizada 4 milhões e 300. Após alterações orçamentárias realizadas até o período, não foram mantidas dotações suficientes para atendimento na aplicação de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que é exigido na Constituição Federal. Referente ao planejamento, não há estrutura administrativa voltada para o planejamento. Além das audiências públicas, não há levantamentos formais dos problemas, necessidades, deficiências do município antecedentes ao planejamento. Não há coleta de sugestões pela internet antes da elaboração de cada peça orçamentária. Sobre a execução orçamentária, com base nos dados gerados, conforme retroapurado, o resultado da execução orçamentária da Prefeitura no período evidenciou um déficit. Não há regulação específica que estabeleça critérios para inscrição de débito em dívida ativa. Na cobrança de IPTU, não são adotadas alíquotas progressivas em relação ao valor do imóvel, como permite a Constituição. Algo que nosso atual prefeito também pode estar vendo, e de maneira se adequando aí para a população do nosso município, conforme o possível. Sobre os cargos confirmados, foi verificado a existência de um cargo em comissão de assessor jurídico ocupado, cujas atribuições não possuem características de direção, chefia e assessoramento, em residência e desatendimento à recomendação. Também alguns cargos de provimento em comissão não possuem como requisito a escolaridade exigida em residência. Sobre as famosas horas extras, por meio de demonstrativo, verificamos em residência casos de realização acima do limite, onde o limite máximo legal é 44 horas. E foi constatado alguns servidores com mais de 100 horas de hora extra. Tem até hoje exatamente, e aproveito para falar para o Executivo, que na minha opinião, se é verdade que a arrecadação do município nosso subiu, na minha opinião, eu acho que assim que possível, devido à lei que não pode abrir concurso, devemos abrir concurso e empregar mais servidores, empregar pessoas que estão passando por dificuldade à espera de um serviço. E nessa intenção também, automaticamente, com a contratação de mais servidores, serão diminuídas as horas extras. Horas extras essas que podem ajudar ao pai de família desempregado, dar oportunidade para muitos que sonham com um emprego fixo. Então peço ao Executivo que veja a possibilidade de no próximo ano, no próximo exercício, realizar um amplo
concurso para contratação para o nosso município. Sob a amostragem, foi constatada no período analisado divergências de hora de sobreaviso constante nos recibos de pagamento no lerite e a efetiva realização. Sobre a contratação de assessorias, os objetos dos contratos, segundo o Tribunal de Contas, são compostos por atividades rotineiras da administração pública, passíveis de serem realizadas por servidores do Paço Municipal, como se observa os relatórios. Desta forma, tal dispêndios oneram desnecessariamente os cofres públicos do nosso município, contribuindo para o resultado orçamentário desfavorável. Os empenhos líquidos para assessoria até o período foram R$ 259.760. Referente ao piso nacional mínimo do magistério, a carga horária do magistério no município de Torrinha varia entre 30 e 42 horas semanais. Digo varia, pois está no tempo presente, como explicado anteriormente. Desta forma, o vencimento mínimo a ser pago a partir de 1º de janeiro de 2019 é de R$ 1.938, 30 horas semanais, excluídas gratificações e adicional, constando pagamento inferior ao piso nacional mínimo estipulado aos profissionais do magistério de Torrinha, conforme documentos juntados, desatendendo a recomendação. Sobre a educação ainda, a Prefeitura não aplicou o programa de avaliação de rendimento escolar no ano de 2018. Também foi constatado que nem todas as escolas dos anos iniciais, de 1º a 5º ano, possuem laboratórios ou salas de informática para os alunos da rede municipal. Os estabelecimentos de ensino não possuem auto de vistoria dos corpos de bombeiro. Em relação ao setor ambiental, a Prefeitura não realiza coleta seletiva de resíduos sólidos, algo citado anteriormente que retornou aos trabalhos do nosso município. A Prefeitura não possui plano de gestão de resíduos da construção civil elaborado e implantado de acordo com a resolução CONAMA. Sobre a proteção da nossa cidade e dos nossos munícipes, o município não possui Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC. A Prefeitura não possui local físico com sala e telefone para atendimento de ocorrências de defesa civil. Voltando também, aproveitando e dizendo sobre o serviço de ouvidoria da nossa cidade. Para quem não estiver satisfeito com os trabalhos realizados pelos nossos funcionários públicos municipais, é só ligar na Prefeitura e no ramal 214 e passar e relatar o problema. O município não possui plano de contingência de defesa civil. Foi constatado também obras atrasadas e obras paralisadas. Falta de informações sobre licitações e ajustes no sistema Aldesp, em residência e desatendimento. A Prefeitura Municipal não possui um plano diretor de tecnologia de informação vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro. A Prefeitura não disponibiliza periodicamente programas de capacitação e atualização para o pessoal de TI. Os dados relativos a atas de comissão de licitação, de processo licitatório, não são divulgados na internet. Denúncias e representações. Comunica a instauração também, nesse período, de inquérito civil para análise de cargos comissionados, no tocante à quantidade, atribuições e prevenção de desvio de funções. Os presentes expedientes versam sobre inconsistência no pagamento de horas extras em relação ao efetivamente comprovado por meio do cartão de ponto do servidor. Tal constatação ocorreu na análise de documentação apresentada em ações trabalhistas proposta por servidores ocupante do cargo de motorista de ambulância. Finalizando, na área da saúde, o município não possui informação
sistematizada sobre os gargalos, demanda reprimida do atendimento ambulatorial, hospitalar de média e alta complexidade de referência para atenção básica. O município não possui ouvidoria da saúde implantada, não disponibiliza serviço de agendamento de consulta médica nas UBS de formação não presencial. Para finalizar, deixo aí estendido todos esses apontamentos ao nosso atual prefeito, para que ele possa corrigir, pois, em caso contrário, será lembrado na devida hora. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Próximo orador, a Silvia Andréa Manzato. Vereador Marcos, concede uma parte, 1 minuto, senhor presidente. Pode falar. Fazer uma lembrança sobre o evento de ontem, do Frederico de Souza, um empresário da cidade de Brotas, a qual se instalou no município de Torrinho, a qual encabeçou esse evento, em parceria com o município, em parceria com o Departamento de Cultura. Então, só fazer uma lembrança dele, como eu não fiz uso da palavra, e o Frederico é um cara que rala bastante nessa área, só uma lembrança. Muito obrigado pela parte. Correto. Sim. Próxima oradora, Silvia Andréa Manzato. Não farei uso. Projeto para deliberação. Projeto de lei do Executivo número 60, 2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial suplementar dotação pelo excesso de arrecadação ao orçamento vigente. Fundeb, 900 mil. O projeto está em discussão. O mesmo projeto, né, que a gente votou dias atrás com relação aos 600 mil. São anulações e para que venha se adequar lá o orçamento municipal. Ok? O projeto está entrando na casa. Nós, da mesma forma que viemos fazendo, adotando, nós estamos colocando em votação. Votação é em único turno. Votação é simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 61, 2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação pelo excesso de arrecadação ao orçamento em vigência. Lar São José, 25 mil. O projeto está em discussão. Votação em único turno, a votação simbólica. Os vereadores... Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Esse valor aí para o lar, como já foi dito lá atrás por alguns outros vereadores e naturalmente à vontade de todos, esse valor é relacionado à emenda parlamentar que... Eu só vi a questão da urgência e emergência, então, para que se fosse votado ou não hoje. 61, por favor. Esses 25 se é de mil. emenda parlamentar. Aqui consta, no projeto consta que é de emenda parlamentar. Lei E de que Marcos Teio deputado Cigi, seria? Federal. Transferência federal. Governo federal. 25 mil, Lar São José, emenda parlamentar. Tem a número da emenda. Vamos lá na emenda. Torrinha. Custeio, Lar, 3 total, emenda parlamentar. Não falou de quem é a emenda parlamentar, de quem é o deputado e nem quem é o vereador. Mais uma falha que eu estou cobrando como vai ser na próxima. Senhor presidente, se o vereador tem informação, por favor, passe. Eu gostaria de deixar aqui um pedido, mais uma vez. Claro que naturalmente tem que ser o prefeito, mas quem está redigindo esse documento e enviando para nós, já foi um pedido nosso. Então eu acho que é mais do que necessário que eles coloquem o nome do deputado. Sim, e se não for até porque é o trabalho que o vereador faz, ou bastante ou pouco, e o que o deputado está reivindicando, mandando para o município, como vocês falaram. Sim, ou até mesmo do prefeito, não tem problema algum. Então, eu acho que tem que ser dito. Eu soube agora, numa reunião até que nós tivemos junto, Fabiano, eu me lembro na época, há poucos meses, esses 25 mil eram do Ricardo Izar.
ele deixou uma janela aberta para posterior um valor a maior, e esses 25 é do ISAR. Mas não importa que seja do ISAR, ou desse ou daquele, ficou de colocar o nome e não põe. Então eu peço aqui, né, para que eles não cometam mais esse tipo de erro, vamos assim dizer, ou deixando de atender um pedido nosso. Eu vou assumir esse compromisso, que eu fico mais atento à questão da urgência do projeto. Perfeito. Se é urgência excepcional, se não é, tanto que foi pedido para os novos vereadores se atentar ao parecer para que amanhã já seja encaminhado ao Executivo. Mas agora eu irei a essa questão também, quando for eu vir que seja emenda parlamentar. Se não o tiver, farei com que ligue ao Executivo e que peça para todos nós. Por quê? Para que se divulgue o deputado que ajuda a Torrinha e que se divulgue o vereador ou o prefeito que fez o tal pedido. O seu pedido será atento, apesar que nós já tínhamos feito esse pedido. Então, projeto em votação em único turno. A votação é simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestem ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 62 de 2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abertura de um crédito especial adicional por excesso de arrecadação, orçamento de vigência. É um PAB estadual, R$100 mil. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de deixar a população aí ciente do trabalho aí do deputado Jorge Caruso e do meu como como vereador do MDB. Realmente, viu, senhor presidente, não veio aqui o meu nome no projeto, mas veio o nome do Jorge Caruso colocado manuscrito, né? Eu acho que eles sabem da nosso pedido. Mas o mais importante de tudo, 100 mil para custeio aí para a saúde do nosso município. O deputado olhando aqui para a nossa cidade, onde esses 100 mil, no momento que a gente enfrenta de saúde aí, é bem complicado. Tenho certeza que será de grande valia. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto está em discussão. Votação em único turno. Votação simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade de voto. Proposição de honraria. Eu gostaria de fazer um atento a todos os vereadores que o nome do homenageado não pode ser revelado antes que seja declarado se for aprovado ou não. Bom senso. Oi? Bom senso. Pelo bom senso. Porque, de repente, se a casa rejeitar, para que não haja o constrangimento, como já houve em outras situações. Então, eu estou pedindo, né? Isso é para todos, não é só nesse. O critério tem que ser adotado para todos. Que não se divulgue o nome. O vereador poderá, se quiser, após o voto e dado o resultado, se manifestar em declaração de voto. Ok? Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2021, de autoria do vereador Edson Marcelo Cassola. O projeto está em votação em um único turno. A votação é nominal. Bom, todo mundo está sabendo que foi passado pela comissão, as comissões comentou. Passou para os vereadores? Sim. Oi? Alguém não tem ciência de quem é o... Você pode falar aí, ele faz parte da comissão. O regimento é falho nessa situação. Nós poderemos estar agora corrigindo na reforma que quando passar que ou se faça, né, uma divulgação com os 9 vereadores, viu, Nayara? Porque há uma falha nesse critério depois da comissão. Porque normalmente a comissão sabe, mas nós, por uma conveniência, um ou outro sabe.
Mas se o vereador quer votar... Sim. Mas eu procurei saber. Perguntei para o propositor. Ok. Só para explicar, acho que o que está acontecendo, senhor presidente. A votação, quando a gente alterou isso aí lá atrás, a votação é aberta. Só a votação. A justificativa depois, aí o vereador pode citar nome, beleza. Sim. Mas a votação era aberta, porque antes era feita naquela caixinha de sapato ali, com todo respeito, e o povo não sabia o que estava sendo votado aqui nessa casa. Se hoje tem essa falha, qual que é o correto? É o vereador ter a pauta em mão. O que é esse projeto? Esse projeto aqui, peraí, eu não tenho conhecimento. Deixa eu lá ver vereador, o que é. A presidência tomará uma atitude, ela parará a sessão por 3 minutos para que o propositor fale com os vereadores que não fizeram parte da comissão. Eu ia chegar nesse ponto, senhor presidente. Mas obrigado por Vossa Excelência tomar a iniciativa. Está suspenso por 3 minutos. Para a gravação? Vai lá fora. A comissão pode ser favorável. Você pode votar, Sim. Vai sair lá. Quem não faz parte da comissão, por favor. Essa mina, ele sabe, né? Mas, viu? Eu acho que seria interessante. Vai lá fora e conversa. Você não é, viu? Aí se você quiser uma explanação rápida, e ele faz Se você quiser dar uma lida no texto, tá aqui o texto. É que eu achei que, tipo assim, acho que depois que passou, achei que todo mundo tinha comentado. Falei brincando com o Marco. Você quer ler? Você quer ler, Zé? Você falou, nem vou falar porque eu sei que você vota. Você for... Tem que passar pra ele lá. Pronto, senhor presidente. Ficou claro que quem não sabia, não sabia. A gente vai tentar mudar um critério. Acabou uma reunião dos 9 para daí concentrar para todos. Senão por... Jô? Ou depois que é aprovado pela comissão, no meu ponto de vista, após a comissão aprovar, o propositor tem que chamar os 9 para falar. Também. São duas situações. Eu acho que pode também... Mostrar o texto aos 9, né? O envelope... Pode ser pelos 9 também, porque daí... 9. Pode ser. Em vez de 5, 9 componentes, viu, Nayara? Isso e... Eu acho que a comissão com 5 é melhor. Aí você põe o envelope... Que Até porque no regimento o presidente não pode participar dessas situações. E nem o propositor. Pode ser 7, então. Então vamos lá, gente. Vamos... Projeto em votação. Como vota Ari Rodolfo Busato? Favorável com justificativa ao final. Como vota Sam Elisiero? Favorável. Como vota Edson Marcelo Cassola? Favorável com justificativa ao final, senhor presidente. Como vota José Soares? Como vota Fabiano Redondo Costa? Pela aprovação e com justificativa, senhor presidente. Como vota Marcos Della Coleta? Favorável. Como vota Marcos Danilo Selim? Favorável. Como vota Silvia Manzato? Favorável. Agora eu não lembro.
Eu não lembro desse detalhe. Eu tenho que votar. Sou favorável também, com justificativa ao final. Aí, Rodolfo, seu justificativo. Bom, agora já pode mencionar o nome, né? Após a aprovação. Acho que não eu tenho que ler. Primeiramente, Não tem que ler. Acho que eu tenho que ler o decreto. por favor, então. Para dar. Então, comunicar a toda a população que foi aprovado o decreto legislativo número 4 de 2015 e 2021, que dispõe sobre a concessão de título honorífico e da outras providências. Faz saber ao público que a Câmara Municipal aprovou e que promulgou nos termos do parágrafo único do artigo 51 da Lei Orgânica do Município, seguinte decreto legislativo. Fica concedido ao senhor Ribabarne Ucemo o título de cidadão torriense benemérito em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados à comunidade do município de Torrinha. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementares se necessárias. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Edson Marcelo Cassola, propositor. Agora sim, senhor presidente, primeiramente gostaria de parabenizar aí o propositor por homenagear o Ribamar Nepomuceno, mais conhecido como Biti, uma pessoa que dispensa comentários, uma pessoa como ser humano uma pessoa muito agradável, né? E eu diria que empresário, ele obviamente ele gera muitos empregos, ele tem a concessão lá do barracão, ao qual está dando uma destinação que será de grande valia ao nosso município, e também faz um trabalho maravilhoso de voluntariado. Aos finais de ano, nas datas festivas, ele sempre faz, junto aí com os amigos, aí um trabalho de distribuição de cesta básica, cesta natalina e tudo mais. Então, por isso, meu voto foi favorável a essa pessoa maravilhosa. Senhor presidente, demais colegas, toda a população, é uma honra estar votando o título de cidadão nosso querido amigo Biti. Eu também reforço as palavras do vereador Rodolfo. Eu acho importante a gente, enquanto representante do povo, estar fazendo esse tipo de procedimento dentro da casa, dando reconhecimento a essas pessoas que tanto ajudam o nosso município, seja no desenvolvimento, na geração de emprego, seja também naquelas pessoas simples, humildes, que fixam raízes em nosso município e que constroem histórias. O Biti, com certeza, hoje faz parte da história de Torrinha, devido à sua atuação no ramo empresarial, como também no lado social. Então, eu acho que a casa tomou a decisão correta hoje. E parabenizar também ao vereador Mazé, que propôs esse título. Parabenizar os nobres que votaram favorável. Tem para hoje, é isso aí, senhor presidente. Parabéns a todos nós aí por esse reconhecimento desse cidadão torriense. Senhor presidente, nobres pares, começar agradecendo a comissão que pôde aprovar a minha propositura. Agradecer aos nobres pares também pela votação unânime do título de cidadão torriense ao Ribamar Nepomuceno Biti. Agradeço imensamente minha primeira propositura dentro da casa e escolhi o chamado de Biti pela amizade de longa data que a gente tem, de anos e anos, pela sua história de vida, né? Uma pessoa aí que todo mundo sabe que foi pega para criar, né, pelos seus pais adotivos aí, adotada, e veio crescendo, trabalhando, sempre buscando um futuro melhor e sempre olhando ao próximo, num coração gigante, sempre
vendo a igualdade em todas as pessoas, nunca sempre vendo, nunca tendo um olhar assim de superioridade pelas outras pessoas. Então, ao ano passado, ano retrasado, já queria ter feito a propositura a ele, aí acabou passando, não fiz, e daí resolvemos fazer esse ano. E fora isso, ele ajuda muitas pessoas, muitas famílias no município, aonde não divulga, ajuda muitas entidades. Se está sabendo de alguma família que precisa de uma ajuda, promove alguns eventos, promove algumas outras pessoas, alguns amigos em grupo, para arrecadar alguma coisa, para poder ajudar ao próximo sempre. Então, eu achei que ele seria essa pessoa merecedora de ter esse título de cidadão torrinhense. A gente sabe que mora em Torrinha desde criança, desde a infância, mas não é nascido aqui, veio para cá ainda pequeno, ainda criança, e não tinha esse título de cidadão, é considerado torrinhense, sempre foi torrinhense, mas não tinha esse título. Então, achei por mérito estar indicando esse título a ele. Pois não, eu só queria justificar o meu voto no sentido de que tirar até a amizade que todos nós temos, né? Mas sim ao trabalho social que ele faz para o município de Torrinha. Essa foi a justificativa do meu voto na noite de hoje. Seria talvez na comissão também. Eu sei, faço parte até de um grupo que foi citado, mas talvez nós estamos falando coisas que ele não gosta que fale. Mas eu sei da dedicação dele frente a todas as participações do município. Inclusive, no domingo, eu estive passando ali no esporte, eu estive na missa de manhã, passei ali, eu estava saindo para ir embora, o moço que estava falando com o seu nome, ele agradeceu pelo tanto de brindes que ele tinha dado para o evento de domingo. Então, são esse tipo de situações que fez com que eu votasse a ele na noite de hoje. Entendeu? Eu sei das ações, porque, vamos dizer assim, até tirando o meu lado de amigo, que eu não gostaria de estar nessa situação aqui hoje, mas sim, como eu tenho esse privilégio de ter ele como amigo, eu sei das ações. Então, foi fundamental o meu voto vendo as ações que ele faz em pró do município e de pessoas carentes. Foi a formalização do meu voto na noite de hoje. Alguém mais? Projeto de decreto legislativo número 5, que dispõe sobre a aprovação parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que opinou pela aprovação das contas do exercício 2019 da Prefeitura Municipal de Torrinha, referente ao processo TC 048-38-98919/2. O projeto está em discussão. Olha, eu vou fazer uma defesa aqui rapidinha com relação, porque se fala muito em desmérito de prefeito e de prefeito. Eu já vejo assim, eu estou acho que na 7ª ou 8ª conta que eu estou votando. Meu voto sempre foi acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. E quando eu fui eleito em 2017 com o Ronaldo, eu falei, amizade é uma coisa, né? O voto aqui é complicado. Então, sempre acompanhei. Tem os prós e os contras de todos os prefeitos que passaram aí. Se eu sentar aqui e falar os prós e os contras dos prefeitos que eu tô como vereador, eu fico o dia todo aí. Falo com tranquilidade. O prefeito aí não deixou nada, deixou terreno para o distrito industrial, comprado, pagado dentro da legislatura dele. Nós ajudamos, mas foi comprado, está lá. Acho que o prefeito agora deveria fazer rua para demarcar o terreno. Pelo menos eu penso aí. 3 ambulâncias novas, recebemos sucatas e ambulância com pneu tudo careca. Nós sabemos, nós fomos lá.
O vereador que era aqui hoje é prefeito cobrava o que na época? Que se comprasse pneu para as ambulâncias. Diante de tantas situações que nós já recebemos. 3 vans novas com ar-condicionado. Trabalho nosso, junto com os deputados. 2 semi-UTI. Uma zerada para o prefeito fazer documento. Certo? Destinação de um barracão industrial que 20 anos, 5 anos jogado às traças. Uma SPIN zerada para o prefeito fazer documento. Carro executivo zerado para andar, porque nós andamos num carro que nós fomos em Botucatu, o presidente passou mal, demoramos 3 horas porque o carro não tinha condições de andar. Não é um carro que demonstra ser o que o Torrinha merecia, o prefeito de Torrinha merecia, como merece hoje que está andando nesse carro. Como merece até mais, porque tem que ter segurança, porque nós andamos nas estradas, nós precisamos de segurança. Certo? Obras inacabadas, colocadas, inauguradas em placas que foram terminadas. Torrinha emite durante os 4 anos. Deixou mais ou menos 600 mil aí de recap, que vai ser feito agora. Obra da Casa da Cultura que vai ser feita nesse mandato, tem que ser dito. Ponte, estradas rurais, vários pontos que foi alargada. Marcos é testemunha disso, por intermédio também da Raize. Reestruturação que foi feita salarial a um quadro de funcionalismo que nunca eu não tinha conhecimento. Ultrassom que foi dado zerinho para o povo. Saveiro que veio lá do meio ambiente através do trabalho, juntamente com ônibus, outras ações sociais que vieram lá de... fugiu agora de trator zerado, um trator zerado de 85 cavalos, trincha zerada. Asfalto Torrinha São Pedro, que foi a intermediação feita junto ao nosso saudoso Luiz Lauro, entre outros, gente. Então tem prós e contras todo o mandato, como esse vai ter. Como esse talvez vão ler ali, laudas que vêm sendo cometidos, crimes vão acontecer. Ninguém é perfeito, gente, como vai ter avanços. E nós estamos trazendo os avanços para o atual prefeito, através de emenda. Hoje aqui saiu do Caruso, saiu do Ricardo Izar. Essas vai ter em todos os mandatos. Agora, eu vou continuar com a minha posição. Tem que vir alguém bater em mim, entre aspas, com um argumento, para que faça com que eu mude a minha forma de pensar com relação a um voto desse. Senhor presidente, pela ordem, só para completar, o senhor já finalizou? Pois não, já. Eu desafio qualquer ser humano a passar numa prefeitura e não ter um apontamento do Tribunal de Contas. Não tem como você trabalhar, porque envolve leis, envolve funcionários, envolve muitas coisas ao qual o prefeito não vai ter ciência de tudo que está acontecendo. Tem ciência de uma grande maioria e precisa tomar algumas providências. E às vezes não a toma. E aí toma Tribunal de Contas, apontamentos. Eu aqui, como eu tive um apontamento aí nos 2 anos que eu passei pela presidência, como não teve nada, os auditores do tribunal colocaram aí a reforma da situação do prédio aqui da Câmara Municipal. Então, o órgão fiscalizador é o Tribunal de Contas, ele apontou erros e nós sabemos, aí como mencionado pelo presidente, dos acertos. Então, eu tenho minha opinião formada e tenho certeza que a gente sempre vai fazer o melhor pela nossa cidade, como qualquer um que vai passar lá em cima. É votação em único turno. A votação é nominal. Oi, perdão. Concede a parte. Eu não ouvi. Eu também já disse em tribuna a minha justificativa. Como o presidente disse, tem os prós e contras. Eu apontei os contras, o presidente apontou os prós. Respeito a opinião de cada um. Entendeu? E pegando um gancho, achei bonita a fala do carro.
Achei bonita a fala do carro e que é o ideal o executivo ter segurança, como aconteceu com Vossa Excelência. Então, pegando o gancho, eu volto a frisar uma indicação minha ao presidente referente ao carro, para nós também, vereadores, termos a segurança que hoje o prefeito tem. Mas eu Ter a possibilidade de um carro para ir na zona rural, para ir buscar emendas, para ir fiscalizar. Entendeu? Como já dito anteriormente, já passou por essa casa nobres que não possuíam CNH, não possuíam carro. Como já disse, difícil depender de emprestar de fulano, de cicrano. Entendeu? Então, só aproveitando o gancho aí na fala, eu peço para você analisar com carinho o pedido de um meio de transporte, um veículo para nós vereadores. Muito obrigado. Senhor presidente. Vereador, só para completar, vereador, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse no papel para mim, para que eu pudesse responder. Se de repente eu responder aqui, talvez não seja. Depois ali com calma, você faça uma indicação ao presidente da Câmara, aí eu com calma eu responderei, vou consultar o meu jurídico, o pessoal que me auxiliam aqui dentro da casa, porque eu tenho que tomar decisões baseado no que me dizem também, legislação e contabilidade. Então, se Vossa Excelência colocar no papel, eu vou consultar todas as pessoas que me orientam aqui dentro dessa casa, porque o presidente precisa muito disso para tomar decisões, porque um parecer técnico, porque uma decisão errada minha, eu vou ter minhas contas no tribunal com problema. Então, todos os cuidados que eu tenho feito que com a licitação da lei orgânica, a licitação do engenheiro, que até houve um comentário que o engenheiro não ficou em R$51 mil, para esclarecimento que o Sam me passou. O projeto ficou em R$15 mil. O 51 é que esse engenheiro, durante 12 meses, ele vai acompanhar toda a obra, porque eu não entendo de obra. Se o cara fizer uma viga e colocar uma coisa diferenciada do que está no projeto, quem vai ver é o engenheiro, não sou eu. Então, o projeto ficou em R$51 mil, mas são 15 mil para o projeto, que vai ser mostrado para Vossas Excelências. Eu estou fazendo isso a título de esclarecimento, que houve um comentário aqui durante a sessão. E o resto, Marcos Della Coleta, são para acompanhamento técnico da obra, que é ele que vai fazer. Então, eu gostaria que Vossa Excelência só colocasse no papel para eu poder ver o que eu posso fazer ou não. Tudo bem, eu vou providenciar, até porque eu já pedi verbalmente auxílio sobre esse pedido. Sim, foi licitado. Até porque me disseram que na casa, até o devido momento, não tinha sido feita indicação direta ao presidente. Eu fiz o pedido, fiz até pessoalmente também para o presidente. Mas pode ser. Entendeu? Fiz pessoalmente para mim. Então eu vou voltar a conversar com os auxiliares que me ajudam no dia a dia. Sim. E fazer o seu pedido no papel. Se não pode fazer uma indicação, faça um ofício ao presidente. Simples. E só para mim completar o que eu falei anteriormente do engenheiro. Então, é a terceira vez, né, fala sobre isso. Podia ter, desde a primeira já falado para mim, fazer o ofício, já estava em mãos já. Como eu disse no dia da tribuna, falei, vereador, coloca todas as ideias do senhor no papel, porque eu posso responder. Como difícil. Também o pedido da capacitação, que Vossa Excelência está lembrado, foi feito. Sim, eu pedi para o senhor pedir no papel. Senhor presidente. Só que eu fui fazer o pedido e não fui informado qual era o caminho para chegar. Agora você está me dizendo, me explicando como que é feito, entendeu? Perfeito. Novamente, digo que eu vou procurar as pessoas que me auxiliam no dia a dia e vou providenciar esse pedido por escrito. E, constantemente, já que nós vamos estar cobrando, lembrando sobre esse pedido na sessão. Vereador Marcos Danicilin, Vossa Excelência disse que tem pessoas que se auxiliam, mas Vossa Excelência, eu estou aqui quase todo dia, como é dito aí para a população, que eu venho fazer todo dia, mas eu venho cuidar do bom funcionamento da casa. É só Vossa Excelência chegar em mim e falar, olha, o que eu tenho que fazer em certa situação. Eu não tenho vaidade nenhuma de te orientar, muito pelo contrário, eu tenho o maior prazer. Eu pedi. Quando Vossa Excelência estava na tribuna, eu falei, pode... Senhor presidente. Eu pedi. Bota nos papel. Então, mas uma hora você fala botar no papel, uma hora você fala para falar... Eu não Senhor presidente, posso usar a discussão do projeto, senhor. Próximo vereador Marcos Della Coleta, por favor.
Senhor presidente, para a população que estão nos assistindo, dá para o senhor novamente dizer qual é o projeto que nós estamos discutindo? Por Pois não. favor. Estamos discutindo o projeto de decreto legislativo número 5/2021, que dispõe sobre a aprovação do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que opinou pela aprovação das contas do exercício do prefeito de 2019. Muito obrigado, ou da senhor Prefeitura presidente. Municipal de Torrinha. Eu fiz essa Referente pergunta, senhor ao processo presidente, terceiro- porque o assunto acabou se desvirtuando. Entendi. E é muito ruim quando o pessoal que está assistindo perde o fio da meada e o raciocínio do que está acontecendo. Então, eu peço que o senhor Pois não. atenda naturalmente o pedido dos vereadores em relação ao ocorrido aí atrás, mas agora vamos nos ater em cima do projeto propriamente das contas de 2019 da administração passada. O comentário que eu quero dizer é que o Tribunal de Contas deu parecer favorável com apartados, ou seja, esses apartados com várias irregularidades que teve e que o tribunal mostra, né, o prefeito vai ter que ir lá na frente e se defender e mostrar a respeito do que ocorreu. Portanto, o parecer está aí para a gente votar. É esse o comentário que eu tinha a dizer. Pois não, alguém mais? Como os pareceres da Câmara vêm sendo aprovados pelo tribunal e vêm todas as vezes, desde 2017 para cá, com os seus apartados, que é referente à maioria deles com relação à obra. E aqui nós estamos discutindo o parecer do município do exercício 2019. Votação em único turno, a votação é nominal. Sami Lisiero. Favorável. Marcos Danilo Cilim. Contrário. Marcos Della Coleta. Favorável. Fabiano Redondo Costa. Favorável com a justificativa, senhor presidente. José Soares. Contrário. Marcelo Cassola. Favorável, senhor presidente. Rodolfo Busato. Favorável, senhor presidente. Silvia Manzato. Favorável. Nesse projeto eu tenho que votar também. Eu sou favorável, seguindo o parecer técnico do Tribunal de Contas. 7-2. O parecer foi aprovado por 7 votos a 2. O Fabiano tem justificativa. Tem justificativa aqui, né? Oi? Eu não estou nessa comissão, não. Justificativa, vereador. Senhor presidente, eu só quero chamar a atenção dos pares, eu respeito a posição política de cada um. No entanto, devemos nos ater a justamente aquilo que o Rodolfo falou. O prefeito está sentado lá, às vezes são questões que fogem da regularidade ali do cargo dele de prefeito, são apontamentos que são sanáveis, é esse o termo que o tribunal usualmente emite no parecer dele, essa é a opinião deles. No entanto, eu só votarei contrário aqui o dia que eu ler em algum parecer do Tribunal de Contas que há vícios insanáveis e causaram prejuízo ao município. Então, só justificando meu voto favorável, senhor presidente. Alguém mais? Projeto de emenda revisora número 1 de 2021, a Lei Orgânica do Município de Torrinha. O projeto está em discussão. Eu vou apenas fazer um comentário aqui que houve um pedido do vereador José Soares com relação à mudança da lei orgânica, das datas do PPA, da LOA. Enfim, também foi aqui na reunião com o executivo, também teve esse pedido. Alguns outros pedidos foram feitos, algumas questões de política
Não, perdão. Infração administrativa está sendo feito no regimento interno, como o Manso me passou hoje de manhã, e algumas outras na área que foram feitas. Eu fugiu a memória agora, vocês me desculpem, que era a questão do meio ambiente, questão que já está, né, Nayara, no projeto, doutora, a questão do meio ambiente Tá. E só a questão dizendo que a LOA, a questão da LOA e do PPA foi mudado no corpo do projeto. Então, se vocês abrirem, já está lá mudado. Pois não. Então, é votação. A votação é em segundo turno. Como vota Ari Rodolfo Busato? Favorável, senhor presidente. Como vota Sami Liseiro? Favorável, presidente. Como vota José Soares? Como vota Marcos Della Coleta? Como Marcos Danilo Selim? Como Favorável. vota? Não entendi. Favorável. Como vota Silva Manzato? Favorável. Como vota Edson Marcelo Cassola? Favorável, senhor presidente. Como vota Fabiano Redondo Costa? Pela aprovação e com justificativa, senhor presidente. Também tem que votar. Sou favorável ao projeto. Justificativa. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, agradecer a todos que participaram aí dessa reforma da lei orgânica. Agradecer novamente ao vereador Marco Zero, que atendeu meu pedido de vista na última sessão. Caso contrário, esse projeto teria sido rejeitado e pelo que nós acabamos de ver por algo irrelevante, que seria a alteração das datas lá da entrega da PPA, da LOA e da LDO. E assim a gente valoriza o cidadão torriense, trabalhando com seriedade, com responsabilidade, sem ficar votando as coisas aqui sem saber das consequências que isso aí traria para o município. A lei orgânica vai trazer um grande avanço no trabalho de nós vereadores e, consequentemente, melhorias para a nossa cidade. Então, parabéns a todos vocês que votaram hoje favorável, em especial o Marco Zero, nosso colega aí que atendeu o meu pedido na última sessão. Caso contrário, não estaríamos votando esse projeto hoje. Eu também gostaria de fazer um comentário, senhores vereadores, no sentido de que a lei orgânica, se vocês verem o que é o título do projeto, o projeto é de emenda revisora. Então, o projeto da lei orgânica do nosso município foi revisada, item por item. Um trabalho da comissão, um trabalho da empresa que foi contratada, juntamente eu acompanhei todos os trabalhos aqui. Nós demos toda a liberdade para o vereador fazer 15, 30, 50, pedido de vista, pedido mais uma sessão, aí chegou uns extremos que não deu mais. Mas mesmo assim foi dado toda a situação para o vereador se manifestar durante o processo da lei orgânica. O que nós estamos fazendo aqui, amanhã será feita a licitação em Brotas, para fazer uma revisão da lei orgânica do município de Brotas e do regimento interno deles lá também. Porque isso também vai vir futuramente, se nós não tivéssemos feito, por apontamento por os futuros presidentes. Então, a responsabilidade é de todos nós, gente. A gente tem feito. Está aí a discussão do regimento interno. Está aberto. Está sendo falado. Ninguém está escondendo nada. Está lá. Item por item. Nós vamos voltar a trabalhar essa semana ainda. Amanhã o Manso vai estar aqui à parte da tarde. Porque ele vai participar da licitação em Brotas e vai estar aqui na Câmara. Entendeu? Então nós estamos trabalhando. Agora, dados, e eu agradeço o Marcos pelo voto da sessão passada, que salvou esse trabalho. Salvou esse trabalho. Oi? É, o vereador Marcos. Tudo bem. O que vale ficou a intenção e o voto. Então, o trabalho
É assim, é revisor. Se amanhã, no próximo ano, o vereador não gostou do tal item, o projeto aqui vai ser analisado, vai ser feito vai passar pelas comissões, se tiver tudo ok, é assim que se segue. Foi apenas revisado de acordo com a Constituição, porque é de 1990, gente. Simplesmente isso. Alguém mais? Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Como foi citado aqui meu nome, e eu com a devida vênia ao jurídico da casa, o projeto ele é aprovado no plenário. Até agora. Se há que ser questionado qualquer coisa, poderia ser questionado agora de novo, alguém fazer o que o Marcos fez na sessão passada. A princípio seria isso. A segunda situação é o seguinte, aqui não tem, eu vou citar uma coisa que eu li no grupo nosso lá, nem situação e nem oposição. Esses projetos, eles têm que ser discutidos no coletivo, para não dar no que deu. Tinha um monte de coisa que poderia ser colocada à discussão. A comissão que o senhor mencionou lá atrás, inclusive a Vossa Excelência mencionou, tem que ter quanto da oposição e quanto da situação, isso daí não existe. É 9, vereador. Joga na mesa. Se achar que está bom, ótimo. Se achar que tem alguma dúvida a ser colocada, coloca na mesa também. Eu não vejo aqui maioria ou minoria, situação ou oposição, como foi mencionado no grupo lá atrás, e eu sinto lá na discussão desse projeto, uma ampla discussão dos 9 vereadores. O vereador Dr. Fabiano comentou que dentro da comissão foi discutido amplamente, chegaram a um consenso. Mas eu acho que deveria discutir mais. Mas daí houve o obstáculo da aprovação para inserção no regimento interno e etc, etc. Vossa Excelência sentiu-se prejudicado porque não foi dado prazo para Vossa Excelência discutir ou falar alguma coisa? Senhor presidente, eu não me acho prejudicado com nada, senhor presidente. É o que eu acabei de falar. Lá naquela infelicidade que foi colocada no grupo de tanto de maioria como minoria, não é. Então, Vossa Excelência só atentou a isso. Por que Vossa Excelência não deu o nome que gostaria de participar? Seria simples. Que Vossa Excelência só ficou se baseando em quem seria ou quem não seria. Se Vossa Excelência tivesse colocado o nome, participaria com todos aí, faria parte da comissão e não teria problema nenhum de Vossa Excelência estar falando isso hoje. Eu vou me lembrar de tudo isso daí no regimento interno e no Código de Ética. Tá aí, o Código de Ética. Eu vou dar minha... Já que o senhor colocou... Estamos abertos. Eu vou me colocar à disposição. Quero desde o começo até o final. Estamos abertos. Muito obrigado, senhor presidente. Beleza. Projeto de lei complementar número... Só dizer que a proposta de emenda revisora foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei complementar do Executivo número 4, 2021, que modifica a lei complementar número 25, 2019. Introduz alteração na dominação do cargo em comissão e atribuição em anexo. O projeto está em discussão. Votação em segundo turno. A votação é nominal. Como vota Sami Lisiero? Favorável. Como vota José Soares? Favorável. Fabiano Redondo Costa. Pela aprovação, senhor presidente. Edson Marcelo. Favorável, senhor presidente. Marcos Della Coleta. Favorável. Marcos Selim. Favorável. Silvia Manzato. Favorável. Ari Rodolfo. Favorável, senhor presidente. O projeto foi aprovado por 8 votos, por unanimidade de voto. Nada mais havendo tratado, declaro encerrado a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 17 de novembro próximo.